Êxodo capítulo 14, do verso 14 ao 16. Aleluia, glória a Deus. Você que estava com saudade pode glorificar aquele que vive para todo sempre. Ele continua firme, forte, guardou eu e você, a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Quem já achou o texto diz: glória a Deus. Diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Aleluia. Bom, até aí. Bem, gente, a gente está aqui para um novo recomeço, amém? E vai melhorar paulatinamente em nome de Jesus. Quem crê nisso? Mas passamos por esses 5 meses. Quem imaginava que depois daquele dia 16 de março, quem estava aqui no último culto, dia 15 de março? Quem estava? Eu preguei aqui sobre poço ou fonte. Foi o último culto que nós pregamos com todos vocês aqui. E depois daquele culto, dia 16, logo na segunda-feira, o governador decretou isolamento. E desde aqueles dias nós esperávamos ansiosamente. Nós ficávamos aqui todo esse tempo orando somente para essa câmera. Mas que maravilha poder olhar a igreja linda de Jesus. Vocês merecem um aplauso de todo esse pessoal aqui, ó. Vocês são a igreja linda de Jesus. Aleluia. Vocês não imaginam que enquanto nós ficávamos olhando aqui, tinha uns 2, 3 lá que fazia para o pastor abaixar o olhar, porque a gente estava acostumado a olhar para o rostinho de vocês. Mas que bom poder estar começando com vocês novamente. E nós estamos aqui para um recomeço. E eu quero contar uma história aqui de um homem e alguns personagens que não hesitaram, não desistiram e resolveram ter um recomeço. Pessoas que não recuaram. Pessoas que mesmo com medo, desespero, não pararam. Resolveram ter um recomeço, um compromisso. E depois que resolveram ter um recomeço, tudo melhorou, tudo mudou. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Que Deus é um Deus de recomeço. Os versículos que nós lemos aqui, esses 3 versículos que nós lemos, fala de muitas situações difíceis, situações e caminhos e missões, e situações quase irreversíveis, situações sem saída, que Moisés teve que passar na sua vida. E toda vez que Moisés passava por situações como essa, ele tinha que fazer o mesmo exercício de memória. Ele tinha que relembrar a ele mesmo quem era Deus na vida dele, e tinha que relembrar a ele mesmo quem ele era na vida com Deus. Moisés agora estava de frente do mar, atrás dos inimigos, e a morte estava ali iminente. E ele ali assustado, com medo, ele faz aquilo que ele aprendeu a vida toda. Ele clama ao Senhor, ergue a sua voz e fala com Deus. Ele ali clamando a Deus, pede ajuda, pede saída. E quando ele clama ao Senhor, mesmo com medo, ele olha aquele imenso mar de problemas. Quantas situações como essa eu e você não vivemos? Quantas situações impossíveis e quase irreversíveis que nós não passamos e achamos que é o nosso fim? Situações como a que nós estamos vivendo nesses dias de desespero, de medo, de pandemia. E são nessa hora que o Deus de recomeço entra na história e apresenta para mim e para você que está aqui e para você que me ouve um novo recomeço na sua história. E todo mundo sabe que para ter um novo recomeço tem que abandonar as coisas antigas, não é mesmo? O Senhor diz lá em Isaías: eis que crio e faço nova todas as coisas. Deus é Deus do novo, Deus não é Deus dos velhos. E quando eu falo velhos, eu não estou me referindo aos idosos. Deus não é Deus daquilo que passou, Deus é Deus do presente, Deus é Deus do futuro, Deus é Deus do novo. E Ele prepara um recomeço para você. Eu imagino que foi exatamente depois de histórias como essa que veio a expressão: isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque foi isso que aconteceu aqui com esse povo. Ele estava escravizado há mais de 400 anos. Você sabe o que é isso? Escravo. Serviço ali, serviu na mão daquelas pessoas, sendo escravizado 400 anos. E Deus prepara para ele um novo recomeço. Mas para isso eles precisavam virar a página do Mar Vermelho. E a primeira coisa que eu aprendo: se você quer ter um recomeço, quem quer ter um recomeço aqui? Na sua história, no seu casamento?
Primeira coisa, para eu e você aprender, para ter um recomeço, a gente precisa aprender que está escrito no versículo 14, olha o que está escrito aí. 14, olha o que está escrito aí. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É isso que nós temos que aprender. Você quer ter um recomeço na sua vida? Comece aprendendo a se calar, a falar menos. Às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus na história. Às vezes a gente quer tomar o lugar do comando. E a gente fica afoito, correndo, troca os pés pelas mãos. E não atentamos que tudo que nós tínhamos que fazer simplesmente era entrar no nosso quarto de guerra. Você sabe qual que é o quarto de guerra? Quartinho de oração. Entrar no nosso quarto de oração, fechar a porta dele e deixar a nossa alma lá fora. A alma que fica gritando: você precisava, você merecia, você precisa. Você faz assim, ó, fecha a porta, deixa a alma humana lá fora e entra no quarto e aprende a se calar. Moisés havia aprendido essa lição há muito tempo atrás. Quando foi no seu chamado na sarça ardente, Moisés não esquecia dessa lição. Mas naquele tempo, na sarça ardente, a alma de Moisés ainda não era curada. Ele era alguém que vivia reclamando, falando, argumentava demais, inclusive com Deus. Argumentou tanto que está escrito alguns capítulos para trás, capítulo 3 de Êxodo mesmo. Olha aí. Capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3, verso do 10 a 11. Depois vocês ficam aí em capítulo 3, aí que a gente vai ter alguns versículos. Olha o que diz aí, capítulo 3, verso do 10 a 11. Diz assim, olha Deus chamando Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus estava chamando ele, Deus estava comissionando ele. Ele disse: Senhor, eu não sou suficiente, Senhor, eu não. Deus te chama. Sabe a resposta de Deus para ele? Ao verso 12, diz assim: respondeu Deus: certamente eu serei contigo. Aleluia, aleluia. Deus estava dizendo: Moisés, não adianta argumentar comigo, eu vou estar com você, Moisés. Mas a alma de Moisés ainda não era curada. A alma de Moisés precisava aprender a lição de se calar. E mais uma vez a alma dele grita, verso 13, olha o que diz. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o nome dele, o que eu direi? Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu não sei nem o que fazer, eu não sou experiente, Senhor, não chama eu não. Mas sabe o que Moisés fala para ele? No verso seguinte, verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Sabe o que ele estava dizendo? Você não precisa saber muita coisa, Moisés. Diga que você vai no meu nome, você vai na minha procuração. Sou eu que vou contigo, Moisés. Estava dizendo: aquieta seu coração, Moisés. Sou eu que guardo a sua vida, sou eu que vou contigo. E ainda a alma de Moisés ainda não estava curada. A alma de Moisés gritava. E no capítulo 4 ele passa um capítulo inteiro falando com Deus. E ainda no capítulo 4 ele está argumentando com Deus. Capítulo 4 verso 1 diz assim. E Moisés novamente argumenta. Então Moisés respondeu: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. Sabe o que ele estava dizendo? Ah, Senhor, eu não sou tão convincente assim, Senhor. Eu não sou alguém assim tão experiente. Eu não sou alguém suficiente. Eles não vão ouvir minha voz. E aí Deus dá uma lição para marcar toda essa história. E tem tudo a ver com aquilo que nós lemos no começo. Deus começa a falar no verso 2. Siga comigo, 4:2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão, Moisés? E ele respondeu: uma vara. Então ele lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e logo se tornou uma vara na sua mão novamente. É para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus estava ensinando Moisés a vencer os medos dele. Ninguém pega uma serpente pela cauda. E Moisés estava sendo ensinado por Deus: Moisés, confia em mim.
Se não fosse Deus que estivesse falando com Moisés, talvez ele não pegaria uma serpente, eu não pegaria. Mas como era Deus, ele intentou ouvi-lo. A sua alma já estava curando, e ele segue curando a alma de Moisés. Verso seguinte, diz assim no verso 6: disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito, Moisés. Ele meteu a mão no peito, tirou a mão, estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e ela tornou como restante da sua pele. Aleluia. Sabe o que Deus estava ensinando para ele? Deus estava dizendo assim: Moisés, as coisas que os homens sentem medo aqui na terra, de ser picado por uma serpente, as coisas que o homem sente medo aqui na terra, naquela época a lepra era doença letal, matava a pessoa rapidamente, levava ela a nada, ela ficava insensível até a morte. Ela diz assim, as pessoas tinham que ficar isoladas, como estamos na pandemia, tinham que ficar no leprosário, longe. Ele estava dizendo: aquilo que as pessoas sentem medo, aquilo que as pessoas se amedrontam, a saúde do mundo inteiro, da sua vida, está nas minhas mãos, Moisés. Eu que guardo a sua vida. Aleluia, aleluia. É nesse tempo que Moisés aprendeu a lição do se calar. Moisés aprendeu nesse tempo lições que o povo de Deus, o povo de Israel, não havia aprendido ainda de frente do mar. Tinha andado aquele tempo todo vendo o cuidado e o milagre de Deus no deserto. Mesmo assim, não tinha aprendido a lição do se calar. Será que você aprendeu alguma lição com esse tempo da pandemia? Será que você aprendeu? Espero que você tenha aprendido a lição, porque aqui esse povo estava andando e não tinha aprendido a lição ainda. Se calar e deixar Deus trabalhar. Você perdeu muita coisa até aqui por falar demais. Você perdeu muita coisa até aqui por reclamar demais, por murmurar demais. Se pensarmos bem, você pode ver que tudo que é bom no mundo, ele é gerado em silêncio. Tudo que é bom é feito e gerado no silêncio. Uma oração feita, respondida no silêncio, numa cama da UTI, na beirada de uma cama, que eu me vi muitas vezes. Uma oração é mais poderosa do que o presidente dos Estados Unidos. Em silêncio, uma oração muda uma história, muda o mundo. Uma semente que cresce em meio à noite vira uma grande árvore depois do silêncio. Grandes livros, lindas canções como nós cantamos aqui, são geradas em silêncio. As grandes descobertas científicas, inclusive essa que nós esperamos, da vacina, são feitas talvez na solidão das noites frias. A natureza trabalha arduamente, todo dia sem parar, no silêncio. Há um versículo em Eclesiastes que diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de falar e há tempo de calar. Você quer ter vitórias? Você quer ter recomeço na sua vida? Você quer conseguir vencer os mares de problema que vem na sua vida? Aprenda a sair do comando, sai do governo, deixa essa posição para aquele que governa todas as coisas. Aprenda a se calar e deixa Deus trabalhar por você e em você. Aleluia, aleluia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que devemos fazer para ter um recomeço, está no verso 15, diz assim. Olha a resposta de Deus, Êxodo 14, verso 15. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Irmãos, a resposta de Deus para a impossibilidade humana foi chocante. A resposta de Deus diante do medo e do desespero daquelas pessoas não foi outra senão: diga ao povo que marche. Não foi outra senão: volte a fazer o que vocês faziam antes desses mares de problema. Não parem, não recuem, tudo volta ao normal. Aleluia. Deus estava dizendo: não recua um milímetro. Continua, Moisés, continua, povo de Israel, marche. A marcha é um nome dado a um compasso da caminhada. E tudo que Deus queria que Israel aprendesse, o compasso da obediência. Israel tinha que aprender, enquanto ele tinha um compasso da obediência, enquanto ele marchasse no compasso da obediência, ele vencia. Enquanto ele marchasse no compasso da obediência, os inimigos ficavam cada vez mais longe. Enquanto ele marchasse no compasso da obediência, a sua libertação estava chegando. Deus tem libertação para a sua história. Deus tem como afastar os seus inimigos. Continua marchando, continua seguindo, prossiga. Aleluia.
Você note que a responsabilidade de Israel e de Moisés não era abrir o mar. A responsabilidade de Moisés e de Israel não era fazer o milagre. A responsabilidade de Moisés e de Israel não era deter os inimigos. A responsabilidade de Israel e nossa hoje é continuar prosseguindo, avante, não recuar. Marche, Moisés, marche, não pare, não retroceda. Aleluia, aleluia. Diante do que eu e você estamos vivendo esses dias, não é nossa responsabilidade abrir o mar para que a nossa família chegue. Não é, em muitas outras situações, a responsabilidade é minha e você de ganhar alguém. Mas nessa situação de recomeço, Deus estava dizendo, a responsabilidade de fazer um milagre na sua vida, na sua história, na sua família, não é sua. Continue marchando, fazendo exatamente o que você fazia, que eu vou fazer o milagre, aleluia. Muitas das vezes, é depois de lutas impossíveis, lutas difíceis, quase sem saídas como essa, que muitas pessoas desistem, que muitas pessoas infelizmente retrocedem, para. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, continue avante, não volte 1 milímetro, não recue, continue marchando. Deus tem um recomeço para a sua história, aleluia, aleluia. Foi através de recomeços assim, que o povo de Israel no exílio da Babilônia, a hora que ele saiu lá, chegando, voltando para a sua terra natal, vê as suas casas todas derribadas, todas as suas casas no chão, um olha para o outro e diz, vamos reerguer as nossas casas, vamos reconstruir as nossas famílias. Eu falo para você, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista, reconstrua ele hoje com perdão, com misericórdia, volte a amar a sua esposa, o seu esposo, reconstrua ele em nome de Jesus. A Bíblia diz que certa vez Neemias ficou sabendo que as muralhas, os muros de Jerusalém estavam todos trincados, estavam todos destruídos. E ele pediu direção, liberdade para o rei para ir lá cuidar daqueles muros. Chegando lá era um muro enorme, rodeava toda a cidade. Ele sabia que ia ser um trabalho árduo. E a hora que ele viu tudo aquilo, Deus deu palavra de sabedoria a ele. Ele falou, cada um sai para fora da sua casa, olha para o muro, o que tem? Ele disse, eu vejo rachaduras, eu vejo brecha. Ele diz, cada um, repare a própria brecha que está de frente da sua casa. Sabe o que eu digo para você hoje? Deus não vai cobrar só dos pastores, dos líderes. Deus vai cobrar de você também. Tem rachaduras dentro da sua casa, você pode fechar. É responsabilidade minha e sua. Fecha as brechas, reconstrua o recomeço. Começa você olhando as brechas. Aleluia, glória a Deus. Foi através de um recomeço como esse que uma mulher pecadora, conhecida como mulher adulta, pega nos seus erros, recebeu de Deus, recebeu da mão de Jesus uma nova chance, recebeu os seus erros apagados, seu pecado perdoado, uma nova página da sua vida foi virada, e ela foi escrita com uma nova frase, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Deus deu um start na vida dela, uma carta de alforria, diz, eu não te condeno, você pode recomeçar a sua vida, aleluia, é a graça vencendo o julgamento. Tem graça para você, tem graça para a sua história, louvado seja Deus. Recomece a sua vida, abandone os pecados antigos, Ele ainda te espera, aleluia. Foi através de algo parecido, de um recomeço como esse, que um jovem, um filho esbanjador, conhecido como filho pródigo, depois de ter experimentado o mundo, recebeu da mão de Jesus uma nova oportunidade de vida, recebeu da mão de Jesus um abraço, um beijo no rosto, roupa nova, anéis no dedo, aliança refeita, sapato dos pés cansados. Ele recebeu uma nova aliança com o Pai, nos braços do Pai, aleluia. Eu quero dizer para você que para ter recomeço, o seu passado não define você, o que define você é que Deus te perdoa, te chama nessa noite, te põe de pé, se prepare para um novo recomeço. Deus pode fazer. Tantos outros situações, paralíticos que não podiam caminhar, recebeu de volta as suas pernas caminhando, cegos que não podiam ver, e ao toque de Jesus pôde ver, pessoas mortas que estavam com as suas vidas rompidas, terminadas, vieram à vida com o toque de Jesus. Talvez seja essa a sua situação, talvez era essa a sua situação antes de encontrar Jesus. Você andava com a vida arrastada, não podia andar, e ao toque da presença de Deus, do encontro com Cristo, você consegue caminhar livremente.
você muitas coisas não conseguia ver, talvez até antes dessa pandemia, muita coisa você não via, mas Deus mostrou para dentro da sua casa, as escamas caíram, hoje você pode ver, o toque de Deus entrou na sua casa. Talvez muitas áreas da sua vida estavam mortas, casamento, sua vida espiritual, quanta coisa derrubada, Cristo colocou você de pé. Deus é um Deus de recomeço. Aleluia, aleluia. Não se entregue aos vícios, não volte o caminho, volte a voltar a fazer as coisas que você fazia. Deus tem recomeço para a sua história. Abandona os pecados, abandona o adultério, abandona a pornografia. Deus tem um recomeço para você. Israel já estava aprendendo, e você deve aprender também a se calar e a marchar. Enquanto você marcha, os seus filhos vão sendo libertos das drogas. Enquanto você marcha naquele sincronismo que Deus queria, naquela marcha, naquele compasso, enquanto você marcha, o seu casamento recebe um toque de milagre. Enquanto você marcha, a sua vida, as suas pessoas que estão faltando voltar para Cristo vão chegando. Marche, Moisés, se levante da onde você parou. E a terceira coisa que eu aprendo, e agora aqui é o caminho para o final. Nós temos que aprender a se calar para ter um novo recomeço. Temos que aprender a prosseguir e não parar. Porque um fujão nunca vence, e um vencedor nunca foge. Guardou aí? Um fujão nunca vence, um vencedor jamais foge. Nunca foge. Continue marchando, prosseguindo, não retroceda um milímetro. Continue fazendo aquilo que o Senhor lhe chamou. E a terceira coisa era a única responsabilidade humana. Era a única responsabilidade humana. Ouvir, Deus trabalhava. Marchar, Deus abria o mar. A única responsabilidade humana está no verso 16. Olha o que diz aí, 14, 16. E tu, levanta a tua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. A única responsabilidade era Moisés: estenda a sua mão. A mão é a extensão do nosso corpo. A mão fala daquilo que eu e você somos. Aliás, toda vez que a gente precisa da ajuda de alguém, você diz assim, ó, não dá para você dar uma mão? Não dá para você dar uma mãozinha? Você acha que a pessoa quer só a mão? Na verdade, a pessoa quer a gente por perto. Não é assim? Porque sabe, quando a mão chega, a pessoa chega por inteiro. Não é assim? Jesus também era assim. Jesus não se dava pela metade. Jesus se entregava por inteiro. Por isso que muitos dos milagres de Jesus, dos grandes milagres de Jesus, todos eles foram feitos, a grande maioria, pelas mãos, pelo toque. Quantos milagres que Jesus fazia. Ele poderia muito bem ter feito de outra forma, como ele fez com Lázaro, numa simples palavra, ou como o oficial do rei, diga uma só palavra, e eu serei salvo, eu serei curado. Mas não, Jesus preferiu muitas vezes tocar. Com certeza deve ter alguma coisa nas mãos, deve ter alguma coisa no toque, porque nesse tempo de pandemia, de isolamento, está dando uma saudade, não está? Faz assim, você que consegue se abraçar sozinho, faz assim. Não está dando saudade? Um abraço, não está dando saudade? Você que pode, abrace os seus filhos, abraça a sua esposa, abrace o seu esposo. Logo isso vai passar. Há um poder no toque. Não evite o toque dentro da sua casa, dentro dos seus. Abrace, abrace. Que saudade, logo isso vai passar. E nesses dias, enquanto eu preparava os sermões, num dia desses aí, enquanto eu pegava a caneta e escrevia, a hora que eu olhei para a minha mão, me veio à mente exatamente as mãos dos meus pais. Me lembro que ele tinha dedos compridos, as veias saltadas. E quando eu ia levar boletim escolar, eu ia levar o boletim escolar e levar as provas para ele assinar. Talvez você não saiba, o nome do meu pai não era Paulo, quem conhece, era Paulino. E eu me lembro dele assinar na transversal assim, Paulino Terraço. E aquilo ficava marcado, ficava cheio de orgulho, estava levando a assinatura do meu pai. Meu pai tinha visto o boletim. E Deus me trouxe isso na mente na hora que eu estava preparando o sermão. Eu imagino que é exatamente isso que aconteceu com Moisés. Quando Moisés estende a mão sobre aquele mar, novamente vem a lembrança dele, tudo que ele viveu. A hora que ele olhou na mão dele, ele lembrou do Pai. Ele lembrou de Deus. Ele estava diante de um mar, mas foi diante de um mar também que Moisés começou a sua história. A história de Moisés é tirado das águas. Isso quer dizer, Moisés,
Moisés um dia teve a primeira luta da história dele, foi ser tirado das águas, e ele não podia fazer nada naquele dia. Moisés não sabia também que onde que ele estava, no Mar Vermelho também, ele não podia fazer nada. Deus estava dizendo para ele: Moisés, você lembra, Moisés? Lembra a história que a sua mãe contou? Por que ela colocou o seu nome de Moisés? Que você foi tirado das águas, quase que você morre. Eu guardei você, Moisés, daquelas águas. Está vendo, Moisés? Enquanto você estende a sua mão não pode fazer nada. Sou eu ainda que guardo você em meio aos problemas, a mares de problemas. Sou eu que guardo você, Moisés. Estava dizendo para ele assim: lembra, Moisés? Enquanto você olha a sua mão, lembra que quando você chegou muito jovem, você não tinha nada nas suas mãos, você tinha medo. Lembra que eu dei um cajado para você? Lembra que aquele cajado tinha o meu poder e você ficou estupefato com aquilo que aconteceu? Sou eu que guardo as suas mãos, Moisés. Sou eu que vou junto com você. Deus estava dizendo assim: Moisés, lembra quando você colocou a sua mão no peito? E a hora que você tirou, ela estava leprosa. Lembra o seu rosto de assustado? Mas lembra que eu mandei você logo em seguida colocar a mão no peito novamente, e ela estava curada. Sou eu que mantenho a sua vida, Moisés. A sua vida está nas minhas mãos. E Deus está dizendo para mim e para você: você não pode nada diante dos problemas. Tudo que você deve fazer é se calar, prosseguir, estenda as suas mãos sobre o problema, ore por ele, e eu tenho o poder de mudar eles. Aleluia, aleluia. A mão no peito, a mão aqui no coração, fala da vida, fala do amor de Deus. Era como se Moisés estava dizendo: Moisés, você sabe bem quem você é, né? Moisés, eu e você se conhecemos bem. Você sabe que você é falho, pecador. Você sabe dos seus defeitos. Mas eu estou aqui para dizer que eu continuo andando contigo. Eu continuo caminhando contigo, mesmo com os seus problemas. Eu continuo contigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu tenho um grande recomeço para você e para todo esse povo. Deus estava dizendo: vocês viveram muito tempo escravizados, vocês ficaram muito tempo servindo, mas agora eu tenho um tempo de liberdade para vocês, um recomeço na sua história. Você e esse povo verão grandes milagres, Moisés. Irmãos, eles não tinham ainda, para você saber, eles não tinham isso aqui. Quem está com a Bíblia na mão? Quem está? Levanta aí. Eles não tinham isso aqui ainda. Ele estava dizendo: Moisés, eu vou te dar as tábuas da lei, a minha palavra que servirá por gerações, Moisés. Você será conhecido como o libertador de Israel. Todo esse povo vai viver livre. Mas tem algo para acontecer na sua vida. Tem um batismo para você passar. Tem um batismo das águas para você passar. Quem ainda não desceu as águas aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver, quem não desceu as águas? Eu profetizo que breve, muito breve, terá um grande batismo, e você estará lá conosco, aleluia. Tem um batismo nas águas para você passar, Moisés. Você passou o primeiro, você era pequenino, você não sabia reconhecer as coisas, porque batismo é para arrependimento e perdão dos pecados. Mas esse batismo você reconhece muito bem. Vocês vão estar deixando para trás toda a sua vida de escravidão. Vocês vão estar deixando para trás toda a vida errada, de erro desse povo, de murmuração, toda essa vida de pecado que essas pessoas levavam. Vocês vão ter um novo recomeço, uma nova terra. Mas vocês vão ter que aprender. Aqui quem guarda e salva a sua vida sou eu, Moisés. Quem salva e protege a vida de vocês sou eu. O que vocês vão ter que aprender é reconhecer suas próprias falhas e os seus pecados. Moisés, não são o toque da sua mão que vai fazer isso, sou eu que vou fazer o milagre. Numa noite como essa, você que está aqui, você que me vê, tudo que você tem que aprender para ter um recomeço é reconhecer as suas falhas, os seus pecados. Não dá para ter um recomeço fazendo as coisas velhas. Não dá para ter um recomeço com Deus fazendo os mesmos pecados. Pare de brincar de servir a Deus. Tome uma posição diante daquele mar. Moisés e Israel não podiam fazer nada. Se não fosse o poder de Deus, eles estariam mortos pelos inimigos e seriam submergidos na água. Se não fosse o poder de Deus até aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se não fosse o poder de Deus, o toque de Deus nos guardando, não era nossas mãos fazendo isolamento em casa, todos nós estaríamos mortos, porque pessoas morreram nas suas casas no isolamento. Foi a mão de Deus que guardou eu e você, amém. Foi a mão de Deus que guardou e tem guardado você no seu trabalho, amém. Não é o nosso toque, não é a nossa mão, é Deus que nos salva, aleluia. Reconheça hoje que sozinho você não consegue se salvar. Reconheça hoje que tudo aquilo que você aprendeu e leu não é capaz de mudar um segundo, 1 centímetro da sua vida.
Tudo que Deus tem que fazer, eu e você não podemos fazer. Tudo é graça, não é pelo seu conhecimento, não é por quanto você conhece, não é por quanto você fala. A Bíblia diz: se cale e vereis aquilo que Deus pode fazer nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Humildemente, estende a sua mão como Moisés, assim. Feche seus olhos. Se você quer um recomeço e aprendeu a lição, você tem que deixar as coisas velhas do passado. Você tem que deixar as coisas velhas do passado, meu irmão. Deus tem um novo recomeço para você, mas você vai falar para Ele aonde você precisa de um recomeço. Deus sempre espera que você fale onde dói. O que você quer? Ele diz: eu quero ver. Então veja. Deus pergunta para você. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que se relaciona. E Ele pergunta para você nessa noite: aonde você precisa de um novo recomeço? É na sua vida espiritual. Abandone os pecados velhos hoje. Mude todos os números do celular que trazia pecado para a sua história. Apaga tanta foto que tem trazido memórias de pecado na sua história. Muda hoje. Muda hoje. Deus tem um novo recomeço para a sua história. Deus está dizendo para você: aonde você precisa de um recomeço é no seu casamento. Você se lembra das palavras da aliança? Você se lembra como ela estava linda, sua esposa? Você se lembra quando você esperava o noivo olhar dele? Você se lembra das promessas feitas um para o outro? Não abandone o seu casamento. Abandone o adultério. Tem tido palavras tortas na sua casa, conflitos. Recomece hoje. Se dê o direito da dúvida, peça perdão e perdoe. Ele está dizendo para você aonde você precisa de um novo recomeço. Aonde você precisa, com seus filhos. Você não sabe como lidar. Você não está contente com o que está acontecendo. Ah, Moisés, faça como eu faço com vocês. Mesmo não vendo ainda a perfeição, eu consigo os amar e os caminhar comigo. Consegue amá-los, Moisés? Consegue amar os seus filhos? Porque você deve acertar no alvo. Os filhos são flechas e você deve mirar no alvo do meu amor. Começa a investir nos seus filhos no amor, do meu amor, Moisés. Ele está dizendo para você aonde você precisa de um novo recomeço. É com seus amigos. São seus amigos de fora do trabalho. São seus amigos de fé, irmãos cristãos. Se dê o direito da dúvida. Se dê o direito e comece a perdoá-los e amá-los. Quem sabe a decisão sua pode dar o direito de recomeço à vida deles. Ame-os, perdoe. Aleluia, aleluia. É em momentos difíceis como esse, em momentos quase impossíveis, que parece não ter saída, que estamos bem perto das maiores manifestações de Deus, que a nossa mente não pode alcançar. Deus já começa a fazer um recomeço na sua história. Deus já começa a mudar coisas no seu coração. Basta você abandonar a sua velha vida e mudar a sua história. Deus tem um novo recomeço. Estenda a sua mão, Moisés. Continua crendo que eu vou abrir um mar de problemas na sua frente. Um grande milagre tem para a sua história. Um novo começo, um recomeço, em nome de Jesus. Quem pode, aplaude aquele que vive para todos sempre. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus tem um recomeço para a sua história, meu irmão. Receba essa palavra no seu coração, amém?